desde pequeno eu sempre quis trabalhar em televisão. É uma coisa que cresceu comigo. Eu já pegava meu gravadorzinho e fingia ser um apresentador. Sempre gostei de Silvio Santos, sou fã. Meu sonho, aliás, um deles é conhecê-lo pessoalmente. Tomara que eu tenha essa oportunidade. Oro para isso, Glória a para tirar Deus. uma foto aí com o Silvio e trocar uma ideia com ele. Mas desde pequeno eu tive essa admiração pelo profissional que ele é, pela história que ele tem. E isso foi crescendo comigo também, né? E na adolescência, quando eu estudei em colégio adventista, que também tem formação cristã, né? Então, isso também foi fundamental, que a gente aprende desde pequeno os princípios bíblicos aplicados de forma prática. E no colégio eu criei, junto com um grupo de alunos, o Word News, que era um jornalzinho que nós apresentávamos para os alunos do colégio. Lá tem um auditório e semanalmente a gente tem uma aula tínhamos, né, uma aula, porque agora já faz tempo que eu me formei, né? Tínhamos uma aula nesse auditório e nós criamos esse jornal justamente para falar sobre as notícias da escola, para ter esse momento de entretenimento com os alunos. Geralmente eles recebiam palestrantes e pastores para trazer uma mensagem e nós criamos esse jornal para quebrar um pouco isso, e foi quando eu comecei a descobrir realmente a minha vocação de querer trabalhar, só reforçou o meu sonho de querer trabalhar em televisão. E por incrível que pareça, as pessoas não acreditam, mas eu sou tímido, né? Pessoalmente assim, eu sou mais na minha, tal, mas no colégio eu fui desinibindo, quebrando esse medo de querer aparecer ou esse medo de querer falar, e foi quando esse projeto nasceu, cresceu e até hoje existe. Foi um legado que nós deixamos para o Colégio Adventista de Santo André e começou até a ser repassado para outros colégios da rede. Então, a partir disso, eu fiz faculdade de rádio e TV, depois eu fiz jornalismo, e foi quando começou essa minha história, identificação com a televisão, né? E com um processo paralelo a isso, eu fui entendendo que Deus estava me chamando não só para ser um comunicador e não só para atuar, porque é algo que faz meu coração palpitar, desde pequeno fazia, né? Então, é algo que foi só reforçando, porque todos nós nascemos com dons e habilidades específicas, né? Inclusive para a área profissional. Jesus era carpinteiro, então todo mundo tem uma influência e um desejo de fazer algo na sociedade que o próprio Deus colocou, né? E no meu caso foi a área da comunicação, só que eu fui entendendo que não só para que eu fosse bem sucedido profissionalmente, para que eu ganhasse relevância, porque um bom trabalho acaba te gerando relevância, influência, fama, que é uma consequência, né? Mas justamente Deus queria trabalhar isso comigo para que eu levasse a palavra adiante, para que eu me tornasse uma pessoa de referência no meio da comunicação, ao mesmo tempo levasse, com o dom que ele me deu de se comunicar, a palavra adiante. Eu fui entendendo isso de um tempo para cá. Desde antes eu entendia, só que eu era muito tímido, então eu era muito discreto com relação ao cristianismo, e eu fui entendendo ao longo do tempo esse processo, que Deus estava me chamando para algo muito mais profundo, algo muito mais além. E eu venho entendido isso de uns 2 anos para cá, né? Foi quando isso despertou em mim mesmo, falando, opa, eu preciso exercer o meu dom, não só para ser bem sucedido profissionalmente, não só porque eu gosto de trabalhar em televisão, não só para levar informação até o telespectador, mas também para levar a palavra de Deus, porque eu aprendo diariamente. Televisão é como se fosse prática, né? Exercer a comunicação pura prática do dia a dia, e é uma coisa que você vai se aprimorando constantemente. Não é uma coisa que você aprende da noite para o dia. É algo que você vai desenvolvendo, você vai criando a sua personalidade, você vai vendo o que cabe comentar, você vai aprimorando o seu vocabulário, você vai aprendendo técnicas e trejeitos de como você vai se comunicar. Então, eu fui entendendo que essas técnicas e essas habilidades que Deus me deu e foi me capacitando era para levar a palavra dele adiante. Era para trazer de uma maneira prática a palavra dele, de um jeito, inclusive, atrativo, porque como eu consigo prender um telespectador para assistir a um balanço geral, da mesma forma eu vou conseguir prender a atenção de alguém para escutar a palavra do Senhor. Então isso só te ajudou, né? Só me Esse ajudou. empenho. Só me ajudou e foi somando, né? Eu fui trazendo isso. E de um tempo para cá, a palavra ela tem vindo aos meus olhos, à minha mente, de uma maneira muito
prática, muito rápida. Então, o Espírito Santo vem falando comigo de uma maneira muito clara sobre o que ele quer que eu fale, como que ele quer que eu fale, e eu tenho entendido nas pregações e nos lugares que eu tenho sido chamado para pregar, que eu tenho que pregar somente a palavra. É claro que a gente vai trazendo uma experiência que a gente tem com Deus, um testemunho, a minha história. Eu vou contar aqui, vou ter a oportunidade de contar que a minha história na Record é um testemunho, Sim. é o meu grande testemunho de fé, daquilo que Deus fez, o milagre que ele fez na área profissional. Mas além das experiências que a gente tem no dia a dia, a gente tem que pregar a palavra, porque ela por si só é eficaz, ela por si só que transforma e que convence a pessoa. O Espírito Santo começa a agir e convence a pessoa do caminho que ela precisa mudar, né? E coloca a pessoa no eixo, né? Para que ela entenda o que Deus quer para a vida dela.